coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Podemos assentar? Nós começamos aqui com o significado de Apocalipse. Acredito que durante o ensino foi dito, mas vamos recapitular. Apocalipse significa revelação, algo descoberto, manifesto. E essa revelação foi dada a Deus para Jesus Cristo, o qual transmitiu ao anjo do Senhor. E esse anjo passava as informações a João em visões quais eram em espírito, aonde João, ali na ilha de Patmos, tinha o seu corpo arrebatado, o seu espírito era arrebatado, e João tinha essas visões. Com o intuito do Apocalipse, Deus queria e quer alertar a cada um de nós a uma mensagem central. Se os irmãos prestarem atenção, o livro de Apocalipse se resume a duas mensagens centrais. A primeira, arrependimento, e a segunda, salvação. Essas duas são chaves ímpares, vamos dizer assim, em todo o livro de Apocalipse. Entenda que Deus, quando Ele vai te chamar a atenção de algo, Ele não quer te envergonhar, Ele não quer simplesmente falar do seu defeito. Ele quer que você se arrependa, confesse o seu pecado e alcance misericórdia e busque pela sua salvação. Então, o livro de Apocalipse todo, ele tem essa mensagem de sempre, para que eu e você olhamos para nós mesmos, os nossos pecados, nos arrependamos e buscamos a transformação e a salvação. Como foi dito, João recebe essas visões, essas revelações, quando ele estava na ilha de Patmos, ali exilado. No capítulo 2, João, inspirado por Deus, que Deus sempre é o centro de tudo, levado ali pelo anjo do Senhor em espírito, Deus lhe dá 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. Igrejas que cada uma tinha suas características. E nós vamos abordá-las mais uma vez para que os irmãos lembrem. Começamos pela igreja de Éfeso, que era Éfeso naquela época, era a cidade mais importante da província romana na Ásia. Quando o Senhor escreve essa carta, quando João escreve essa carta a Éfeso, ele começa elogiando Éfeso, porque eles punham à prova os verdadeiros apóstolos e os mentirosos. E ressaltou a paciência e o trabalho de Éfeso, mas também os exortou a voltarem ao primeiro amor. E finaliza lembrando sobre o arrependimento. Quantas vezes nós somos Éfesos? Temos paciência, trabalhamos bem, observamos quem é de Cristo e quem não é, mas às vezes a gente se esquece do principal: voltar à essência do primeiro amor. A essência do primeiro amor é amar a Cristo, não pelo que Ele faz por você, mas é amar a Cristo por quem Ele realmente é. Porque quando a gente chega na casa do Senhor, a gente chega com inúmeros pecados, inúmeras falhas, e a gente
prisões e tentações e tribulação que sofreriam. A igreja de Esmirna é aquela igreja a qual a cidade a qual ela estava situada era muito rica, muito próspera, mas os cristãos eram muito fracos de condições, eram muito testados, e eles seriam testados mais uma vez e sofreriam grandes coisas pelo amor do Evangelho de Cristo. A terceira igreja é Pérgamos, conhecida por vizinhos do diabo, pois foi um local de um templo de idolatria oficial do governo romano. Mas mesmo assim, alguns permaneceram a sua fé em Cristo, mas outros seguiram a doutrina de Balaão, comiam os sacrifícios da idolatria e se prostituíam. Também tinha quem seguia a doutrina dos nicolaítas. Jesus finaliza alertando-nos sobre o arrependimento. A doutrina dos nicolaítas, resumidamente, era uma falsa doutrina. Uma doutrina que do oba-oba, vamos dizer assim, do pecado, da prostituição, da imundícia. E essas práticas, Jesus vai dizer que ele odiava tanto. E Pérgamos, estava nesse meio termo. Uma parte servia, mantinha-se firme, enquanto outra parte ainda estava caída. E Jesus os alerta: olha, se arrepende quando dá tempo, se arrepende, muda, porque se não arrepender as consequências vai ser grandes. E mesmo assim alguns se arrependeram e outros não. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, situada-se no caminho entre Pérgamo e Sardes. Em parte tinha um povo fiel, outra parte seguia Jezabel, que se dizia profetisa, mas que ensinava e enganava os servos de Deus, para que se prostituíssem e comessem dos sacrifícios da idolatria. Deus lhe deu tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. Então o Senhor lhes anunciou as consequências dos seus atos, tantos aos que se arrependeram ou não. Aqui tem um detalhe muito importante nessa igreja que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Que é os falsos profetas. Desde aquela época já existiam muitos, porque imagina, Jesus morre, vem a propagação do Evangelho, e muitos usavam o Evangelho para si próprio, para benefício próprio. E Jezabel aqui situada era uma falsa profetisa, que estava dentro do templo do Senhor, tirando os servos do Senhor daquilo que era realmente do Senhor, fazendo com que eles se prostituíssem, comessem sacrifícios de idolatria, coisas que o Senhor abomina, certo? E o Senhor foi tão bravo, foi tão assim, por um lado ele foi misericordioso, por outro lado ele foi tipo assim: olha, já estou sem paciência com vocês. Ele determinou um tempo, e mesmo assim o povo não se arrependeu. E aí o Senhor disse mais uma vez: arrependam-se, porque senão as consequências seriam, uma delas, os filhos seriam mortos. Mas o povo não está nem aí. E esse mesmo evangelho é pregado muitas vezes hoje, e às vezes a gente vê Cristo chegar a consequências trágicas e o povo não acorda, né? Acha que o bem, a luxúria, os prazeres, as glórias mundanas são mais importantes do que a salvação. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Hoje, ela é apenas ruínas, perto da atual vila de Sardes, na Turquia. Jesus começa alertando sobre a reputação e o caráter. Em parte, tinham pessoas que mantinham suas vestes brancas em Cristo, enquanto outra não tinha obras perfeitas diante do Senhor. Era a famosa igreja: por fora uma coisa e por dentro outra. Por fora, Sardes era perfeita, era de boa aparência, tinha tudo, mas por dentro Sardes era morta.
Deus repugna este comportamento. Nós não precisamos e não podemos ser como os fariseus, como os sardes, aparentemente por fora sermos bonitos, sermos bons servos, mas por dentro estamos mortos, estamos podres, somos vazios. E a mensagem se repete novamente sobre arrependimento. Porque se tem uma coisa que Cristo ama, é arrependimento. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Uma igreja que permaneceu perseverante ao Senhor, guardando a sua palavra e não negaram o seu nome, no qual o Senhor lhes aconselhou que guardasse o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ele prometeu proteção contra as maldades que viriam no mundo. Imagine nós sermos a igreja de Filadélfia, né? Fiéis ao Senhor. Imagine o mundo ao redor caindo aos pedaços e os fiéis do Senhor sendo protegidos, sendo guardados. E a recomendação do Senhor para os fiéis é: guarda o que tem. E o que é que você tem de precioso para guardar hoje? O que é que você tem de precioso? É minha família? É meus bens? Não. Existe uma coisa mais preciosa do que isso tudo. É a sua salvação. Ela sim é a sua coroa. A sua família são dádivas, presentes, que às vezes a gente nem merece e Deus nos dá. Mas a salvação é uma coroa que a gente conquista na marra, na luta, todos os dias. E se vacilarmos por um momento, ainda vem alguém e toma ela. Então hoje vamos ter o comportamento da igreja de Filadélfia, que permanece firme, perseverante na palavra do Senhor. A sétima igreja é a igreja de Laodiceia. A igreja ao qual Cristo disse que não é fria e nem quente. E por ser morna, o Senhor vomitará de sua boca, cheia de orgulho e vaidade. Mas o Senhor, que é misericordioso, os convida a ser zeloso e se arrependerem, pois o Senhor corrige a quem ama. Outro comportamento que o Senhor repugna é a indecisão. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu busco, amanhã eu não quero saber de Cristo. Hoje eu não estou nem aí. Não, amanhã eu resolvo. Isso é um comportamento que entristece o Senhor. E naquele grande dia, se eu e você estivermos nesse estado, Ele vai nos vomitar. E parando para pensar sobre vomitar, a gente só vomita o que nos faz mal. Só joga para fora o que é ruim. Então, se o Senhor está a ponto de vomitá-los, é porque é ruim. Mas Deus, mais uma vez, Ele fala um versículo chave dessa igreja que Deus ama, Deus repreende a quem Ele ama. A igreja de Laodiceia é um exemplo a qual a gente não deve seguir. Não devemos. Às vezes, por mais que a gente esteja na dúvida sobre nós mesmos, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos desejos, tem uma coisa que a gente não pode botar em dúvida, é a nossa fé, a nossa crença. Quando Deus não tem meio termo, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. Ou acredita ou não acredita. É melhor. Eu acredito em Deus, amém. Eu não acredito, amém. Decida. Aí no capítulo 4, João já vai ver algo diferente. João vê uma porta aberta no céu e vê o trono de Deus e as maravilhas celestiais. Ele relata com admiração a aparência de Deus, do mar de vidro, dos detalhes ao redor do trono, das pedras preciosas, os 24 anciões e entre outros. O capítulo 4 é muito bonito. Se os irmãos tiverem um tempinho, lê ele com atenção em casa. Imagina você ter essa oportunidade
E sabe o que é mais importante? Ver que o trono está ocupado. Ver que o trono não está vazio. Ver que tudo no céu é imensurável, incomparável. Mas não só pelas belezas que lá tem, mas sim porque a própria beleza de tudo ilumina e dá vida àquele lugar. Porque sem Deus, o céu seria apenas um mero lugar bonito. Mas com Deus, o céu é algo extraordinário, incomparável, indescritível. E João tem essa graça de contemplar o céu, contemplar os 24 anciões, contemplar cada detalhe dele. Acredito que mesmo João, tendo recebido a ajuda do anjo, acredito que ele, nem com as próprias sabedorias, nem com toda a divina revelação, ele não conseguiu explicar a tamanha grandeza que seus olhos viram. E eu um dia espero ver essa grandeza pessoalmente. Você também espera? Está firme nessa convicção? No capítulo 5, relata o livro do Cordeiro, sobre o único ao qual pode abrir o livro, que é Cristo. Por um momento, João se entristece por não saber quem seria digno de abrir o livro e desatar seus selos. Mas Cristo, o Cordeiro ressurreto, tem esse poder. E todo o céu o adora e se prostra aos seus pés. Cristo passa por uma morte de cruz, morte dolorosa. E nesse processo, ele recebe poder do céu, da terra e tudo quanto nela há. E ele recebe poder sobre a vida e sobre a morte. E neste momento, ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Imagina Cristo olhando para o Pai dizendo assim: Pai, realmente foi difícil. Por um momento eu pensei que eu não conseguiria suportar. Mas quando eu lembrei, Pai, que tudo é por ti, para ti, por ti são todas as coisas, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e conseguir cumprir a minha missão na terra. E hoje, Pai, eu estou aqui para ver esse livro, para ver esse selo, graças ao Senhor. Imagina Cristo fazendo isso, abrindo os selos. E a abertura desses selos não nos traz coisas boas. Quem dera eu disser que a abertura desses selos nos traria coisas boas, mas não. No capítulo 6, vai relatar, se os irmãos quiserem acompanhar conforme eu for falando, a abertura dos selos. No primeiro selo, um dos seres viventes diz com voz como um trovão: vem. E veio um cavalo branco, e o que nele estava montado, foi-lhe dado um arco, e foi-lhe dado coroa, e saiu vencendo para vencer. Muitos falam que é Cristo, muitos falam que aqui já é o próprio Cristo, já se liberado. Acreditem no que ficar melhor. Leia e interpretem conforme o Espírito Santo. No segundo selo, o outro ser vivente diz: vem. E veio o cavalo vermelho, e o que estava montado nele foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, de modo que todos os homens matassem uns aos outros, e lhe deu uma grande espada. Esse segundo selo, né, irmãos? Um cavaleiro vermelho. Imagina andar no meio das ruas, aquelas poças de sangue, aqueles cadáveres jogados, sem cabeça, sem braços, gemendo na agonia. Imagine, olha o que veio na minha mente, imagine você amar a pessoa que está do lado e de repente vir um ódio sobrenatural, sobremaneira que você não entende, a ponto que você só para quando mata. Praticamente é isso que vai acontecer. Aí veio o terceiro selo. O outro ser vivente diz: vem. E vem um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão, o qual foi-lhe dado autoridade sobre os alimentos,
no sentido de compra e de venda. Nesse terceiro selo, só não é permitido que ele tocasse nas plantações, mas ele tem total liberdade na questão de compra e venda. Por exemplo, se o pão hoje é R$1, naquela época vai ser R$10, 20, um pão ou meio pão. E assim, muitos morrerão de fome, consequentemente, né? Porque o salário será inferior ao preço dos alimentos. Essa parte será isso. Às vezes quem gosta de comer muito como eu, vai passar batido, porque às vezes não vai conseguir comer nem metade de um pão, né? Então é nesse sentido, nessa área que vai atuar esse cavalo preto, né? No quarto selo, outro ser vivente diz: vem. E vem o cavalo amarelo. E no que nele estava montado se chamava Morte. E o inferno estava com ele. E foi-lhe dada autoridade para matar a quarta parte da terra, como espada, fomes, pestes e feras da terra. Sabe o que me chama a atenção? Não vai ficar pouca gente, porque olha o tanto que já foi morto, olha o tanto que já pereceu, e ainda foi só uma parte das partes envolvidas. Agora aqui o bicho pegou, porque a própria morte vai passear na terra e vai pegar muita gente. Imagina, hoje, suponhamos, hoje a gente tem um índice de morte grande, né? Em todos os locais. Imagine isso, porque Deus ainda controla a morte, né? Imagine ela solta, cavalgando para cima e para baixo. Vai ser muito terrível. Vamos lá. O quinto selo. Neste selo, João vê debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esse era para ser feio, mas graças a Deus foi bonito, né? A gente tem que se regozijar na morte daqueles que partem em Cristo, porque sabemos que eles estão em um bom lugar, e a prova está aqui. E aqueles que permanecem fiel têm as almas deles lá no céu, né? Glória a Deus. No sexto selo, acontecem sinais na terra, no céu. Acontecem tremores, o sol escurece e a lua torna-se como sangue. As estrelas caem do céu e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, entre outros sinais. Lembra da teoria da escuridão? Ela existe e ela vai acontecer. O céu, as extremidades serão abaladas, as estrelas, os montes. Imagina, deve ser uma cena de filme. Você vê esses montes se movendo. E detalhe, as pessoas vão correr, se esconder dentro dos montes, vão pedir para eles caírem em cima delas, para se protegerem de Cristo, e os montes vai estar correndo. E nem os montes não vai querer encarar o próprio Cristo. A natureza, ela geme como em partos de dores, porque ela sabe que o fim está próximo. No sétimo selo, que vai ser retratado lá no capítulo 8, mas eu vou começar dele aqui, será um momento de silêncio no céu. Os 30 minutos que o céu vai parar. 30 minutos, dizem os estudos. Vão parar. Meia hora. Um silêncio. Mas vocês sabem que no meio dessa tribulação, será que as pessoas vão ouvir esse silêncio? Eu acho que não. Vão estar tão desesperadas, correndo para um lado e para o outro. Só quem tiver mesmo vida espiritual, tiver um pouquinho de Cristo em si. Mas os, vamos dizer assim, loucos que estiverem na terra, eles não vão conseguir ouvir. Imagina, gritando: morreu, cadê meu filho? Eu estou com fome. Ou algo do tipo. Eles não vão ouvir. E aí a gente entra no capítulo 7. No capítulo 7, vai aparecer os 144
Imagina receber essa promessa, tanto que a gente chora aqui, tanto que a gente padece, né? E Cristo dizer, filho, filha, acabou o sofrimento. Acabou. Aqui não vai ter choro. Até você estando feliz não vai escorrer lágrima. Você vai gargalhar no sorriso sobrenatural. No capítulo 8 é a abertura do 7º selo da batalha. E fala também do incensário de ouro, da fumaça, a qual tem as orações de todos os santos. Sabe aquele dia que a gente pensa que Deus não nos ouviu? Ih, meu filho, sua oração subiu como uma fumacinha, viu? E tá lá. E também no capítulo 8 inicia-se o soar das 7 trombetas. Nós tivemos a abertura dos selos. Agora vai explicar mais um pouquinho com o soar das 7 trombetas. Vamos lá recapitular. A primeira trombeta, ela vem, atinge a terra com saraiva, fogo e sangue sobre a terra. E uma terça parte da vegetação é destruída. Agora eles começam a destruir as plantações, né? Lembra que no cavaleiro Deus não permitiu mexer nas plantações? Aqui agora já mexe. Na segunda trombeta, ela atinge os oceanos da terra. Será algo como uma montanha que vai cair no mar. Um terço da vida marinha e das embarcações serão destruídas. Na terceira trombeta, ela atinge a fonte da água potável da terra. Rios e fonte das águas são contaminados. Um terço de toda a água da terra será poluída. E quem beber dessa água morrerá. Certo? Quarta trombeta, ela atinge o sistema solar, causa escuridão na terra, desaparece um terço do sol, da lua e das suas estrelas. No selo, parte cai e parte escurece. Agora mais outra parte. Então, resumindo, vai dar um breu, uma escuridão. A quinta trombeta, essa é a pior. A quinta trombeta atinge o mundo inferior. A terra será invadida por demônios de gafanhotos gigantes e os habitantes da terra serão atormentados durante 5 meses. Imagina, vocês viram a descrição dos gafanhotos, né? Eles são esquisitos. Muitos com cauda de escorpião, eles são terríveis, eles são grandes. Não é aqueles gafanhotinhos que a gente vê e pisa, não. Eles vêm terrível, horrendo. Imagina aquele tanto de gafanhoto demoníaco solto, aqueles demônios soltos. 5 meses na terra, atormentando. E sabe o que é interessante? Que não vai dar tempo nem de você se recuperar de um para o outro. Que é tão rápido. Uma escuridão, os gafanhotos te mordendo, demônio te batendo, te puxando, te atormentando. Imagina o diabo aparecer na sua frente e dizer: e aí, crente? Pregava, não pregava? E agora? Cadê teu Deus? É isso que eles vão fazer. Eles vão atormentar. O maior tormento que o diabo faz não é te dar uma pisa, não, te quebrar, não. É te julgar, te condenar, cuspir na tua cara. Lembrar que um dia tu dizia assim: queima ele! E agora ele vai te queimar, se você não ficar esperto. Vamos lá, agora. Foi tão forte aqui o mistério. Né, aí vem 7ª trombeta. Os céus já começam a comemorar o domínio dos reinos deste mundo por Cristo. Na 7ª trombeta, é como se fosse o aviso da derrota de Satanás. É como se
É isso que acontece na sétima trombeta. Agora nós vamos para o capítulo 10. No capítulo 10, relata sobre o livrinho comido por João. Neste capítulo, este livrinho representa o peso de pregar a verdade. Imagina você ser chamado por Deus a levar o arrependimento às nações. E este livrinho, ele vem com um símbolo doce na boca, mas amargo no estômago, como freio. Às vezes o preço de pregar a verdade, para muitos que olhar para você vai dizer assim, é porque é bom, mas por dentro, irmãos, às vezes quem está pregando está totalmente destruído. Às vezes quem está pregando, às vezes só não está dizendo, Senhor, é minha última pregação, é meu último culto. Esse é o preço que muitos pagam para poder olhar para mim e para você e dizer, se arrependa, Cristo está voltando. Para olhar para mim e para você e não se levar pelas vãs doutrinas, não se levar por si mesmo. Aos futuros pregadores, que eu creio que nessa igreja vai ter muitos, estejam preparados para sofrer. Altar, pregar, louvar, não é sinônimo de honra, é sinônimo de dor, sacrifício e entrega. Todas as vezes que você subir nesse altar, esteja pronto para renunciar, se destruir, se preciso for, para que Cristo nasça e renasça em você todos os dias. E com João não seria diferente. João precisava sentir o peso da responsabilidade de pregar a verdade nua e crua, doa que doer. Acredite quem quiser ou não. Imagine escrever um livro com essa complexidade. Muitos poderiam olhar para João e dizer que está doido, exilado, sozinho, pirou, ficou maluco. Mas essa palavra é verdadeira e ela é eficaz e ela se cumpre e se cumprirá também. Vamos lá. Capítulo 11 revela a chegada das duas testemunhas que estarão aí pregando em Israel, fazendo sinais, chamando a atenção do povo ao arrependimento. E serão mortas e depois voltarão ao seu destino, que é o céu. No capítulo 12, revela a mulher e o dragão. A mulher que está grávida, né? Tem a lua, o sol sobre os pés, sobre a cabeça. Neste capítulo, diferente das outras, essa mulher era levada ao deserto para se esconder até que nasça o seu bebê, porque o dragão queria pegar o seu bebê, certo? Os irmãos lembram dessa história? Meia doida. No capítulo 13, vai aparecer as bestas da terra, as bestas do mar, que é o falso profeta, que é o anticristo, que vão aparecer no meio da multidão, no meio das águas, né? Lembrar? E aí, os chifres, as cabeças, representam o que, meu Deus? O que representa, Maurício? Os 10 chifres e as 7 cabeças das bestas. O que representa, irmã Fernanda? Os 10 chifres e as 7 cabeças. Duda, o que representa? Os montes e os reis. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas aí que Jesus merece aí, oh, glória. Aleluia, aleluia. Sim, irmãos. As bestas têm seu significado. Os 10 chifres são os 10 reis que receberam o poder momentaneamente. Os 10 reinados. Aqui, 7 cabeças. Sim, o 7 tem 2. Que referem-se às montanhas, aos 5 reis que caíram, a um que está de pé, a um que vai vir. Aí, como se não bastasse, vem o 8º, que é a mistura disso tudo.
os remidos do Senhor. E tem uma aparição novamente de mais 144 mil. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, eu estou feliz. O capítulo 15, quando a gente começa a comemorar, não tem problema, aleluia. O capítulo 15 vê os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Essa aqui nós vamos ler aqui, porque essa aqui é forte. Vamos lá. Aleluia. Capítulo 15. As 7 últimas pragas. Meu Deus. 15 e 16 vai relatar isso. A primeira taça. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, causando-lhe chagas malignas, são derramadas sobre os adoradores da besta. A segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. O mar inteiro será contaminado, e as águas transformadas em sangue desaparecerão a vida marinha. Olha só, agora o bicho pegou. Agora não é só uma parte, é tudo que ficou. Vamos lá. A terceira taça da ira de Deus. O anjo derramou a sua taça sobre as fontes de água doce, as quais se transformam em sangue. Rios e fontes de água doce e potáveis são contaminados. Na primeira eles eram envenenados ao beber. Agora a água é sangue, completamente sangue. A quarta taça da ira de Deus. O anjo derramou sobre o sistema solar. Agora é o que? Aumento da temperatura do sol, queimando os homens. Espera lá, vocês viram que o sol foi destruído umas 2 vezes. E o pedaço que ficou desse sol vai ser aquecido, que vai queimar os homens. Deus ainda foi misericordioso, que arrancou um pedaço do sol. Você está vendo? Misericórdia. Não quer estar aqui não. Aí vai ser pior. Você já viu aqueles vídeos do povo fritando ovo no sol? Vai ser pior. Vai ser nós, vamos ser o ovinho ali da panela. Nós não, que não quer estar aqui, em nome de Jesus. Está repreendido. Você também não quer ficar não, né, irmão? Misericórdia. A quinta taça da ira de Deus. O anjo derramou a taça sobre a sede do governo do anticristo, causando um apagão mundial. Trevas reais por todas as partes envolvem o reino do anticristo. Quando a gente se trata de reino, a gente se trata de quê? Poder. O anticristo vai ter o quê? Uma terra, uma cidade, um local dele ali. E esse local vai ser como? O anticristo vai se sentir o bambamão, vai pensar aqui, não, aqui eu estou intocável. Não vai estar. É lá o alvo. Imagine, o atribulador sendo atribulado. Vai ser isso que vai acontecer. Vamos lá. A sexta taça da ira de Deus. O anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, provocando sua seca. O rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha do Armagedon.
Capítulo 16 está continuando narrando essas últimas pragas, certo? Capítulo 17 começa a queda da Babilônia. O que é a Babilônia representada? Meu Deus. Pecado. Glória. Vamos lá. Mas aqui a Babilônia significa o quê? A cidade vai dominar as outras cidades. A cidade do poder. A cidade do anticristo. Babilônia representa aqui. Capítulo 17 começa a queda dela. Ela não caiu totalmente, não. Ela se levanta para quê? Para tirar o povo que ainda está resistindo. É a cartada final. Ou vai ou vai. Meu Deus. Capítulo 18 continua a narração da queda da Babilônia. E o choro do povo sobre a terra. Imagina o pranto, o ranger de dente, o gemer em todos os cantos da terra. Por quê? Estão arrependidos? Não. Porque estão vendo tudo aquilo que eles queriam, que era deles, sendo destruído. Porque aqui eles se acham como Deus, né? No capítulo 19, vai finalizar a queda da Babilônia e vai começar as comemorações no céu mais uma vez. Você vê que o céu começou a comemorar. Aqui no 19 ele continua. Alegria, tem triunfo, celebração. É o céu avisando para o diabo: ei, acabou. Perdeu. Para você não tem mais. Capítulo 20 é marcado por quê? Cristo vem, desce, pega a sua igreja que ficou, e aí prende Satanás, prende seus aliados por 1000 anos. Aí depois eles é solto de novo. E aí o que eles fazem? Reúnem todos os reis que estão do lado dele, reúnem todo mundo de novo. E aí vem a batalha final, que é a batalha da Magedon. Imagina, quem está no céu está celebrando 1000 anos, se ama com o Senhor, comemorando com o Senhor, e o diabo preso. E os que estão com o diabo estão tudo lá preso também no inferno. E aí, ao invés de eles pensar e querer mudar de vida, não, eles querem lutar de novo contra Deus. Olha o nível de ambição, de vaidade, de poderio que vai estar na mente deles. Porque imagina, quando a gente leva um castigo, é para a gente aprender a não fazer aquilo, né? Eles não, eles vão pegar esse castigo com uma raiva, um combustível, um gás para voltar com tudo e pensar que vão vencer a Cristo. E aí a hora que Deus fala assim, ó, ponto final. Agora o inferno, os demônios, Satanás, o dragão, todos os seus aliados são jogados no chão. Agora acabou a brincadeira. Agora o atribulador vira tribulado. O perseguidor é perseguido. Nada mais, nada menos que os pés de Deus pisando neles como uvas. E também o fogo do Sheol não se apaga. Ali já era. Acabou. No capítulo 20 também tem o juízo final. Jesus reúne todos, os cegos, os não cegos, grande e pequeno, porque a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e todo mundo vai passar pelo tribunal. Aí vai ser a hora. Nessa hora, no julgamento final, aí que nós vamos receber a nossa coroa. Lembra? No começo a gente recebe só apenas vestes novas, corpos novos. Aqui não. E a gente já recebe a nossa coroa. Já somos coroados. Quem ficar em Cristo. E quem não ficar, já é inferno sem volta. Eu não sei dizer para você
Não espera cair no inferno para tentar receber a salvação. Cai nesse golpe, não. Amém? Aleluia. Capítulo 21 começa a alegria de todo cristão, que é o novo céu e a nova terra, onde tudo isso que a gente vê não se compara com o que Cristo fará. Tem teorias de que dizem que o novo céu e a nova terra vai ser exatamente aqui. A terra vai ser aqui, o céu vai ser lá e vai ser assim. Tem teorias que já dizem ao contrário, que o céu e a terra serão um só. Eu acredito que vai ter um novo céu e uma nova terra e eu vou estar lá. Só isso. Se a terra vai ser na terra, amém. Se a terra vai ser no céu, amém. Desde que eu esteja salvo e esteja no meu lugar, eu quero estar lá. Em nome de Jesus. Debater com eles, eu não tenho bagagem nem argumento. E também nem quero, em nome de Jesus. Mas tem essas duas teorias. A maioria tem umas igrejas que defendem a teoria de que a terra aqui vai ser destruída, enquanto nós estivermos no céu, vai ser criada uma nova e a gente vai voltar para a terra e vai viver normalmente. Mas na minha cabeça, eu acho que isso não funciona muito bem, não. Eu acredito que a terra que eu vou vai estar lá no céu. Mas se não estiver lá, tanto Cristo, qualquer lugar está ótimo, menos no inferno. No inferno não quer estar, não, em nome de Jesus. E anunciado que a Nova Jerusalém. Espera lá. Isso aqui eu tenho que falar. Existe uma diferença no novo céu da nova terra e da Nova Jerusalém. Ponto. A Nova Jerusalém eu acredito que vai ser assim. Olha a loucura aqui com Cristo. Olha. Eu vou ter que falar porque se é de Deus eu vou falar. Se não for, os irmãos alegam. Amém? O que vem na minha cabeça? Eu acredito assim, que o novo céu e a nova terra vai ser o que a gente vai estar antes do julgamento, certo? Lembra dos 1000 anos que a gente vai estar na ceia? Eu acredito que nesse período nós vamos estar nesse novo céu e nessa nova terra. Aí depois do julgamento, que a gente for coroado, aí nós vamos subir um patamar para cima, vai para a Nova Jerusalém, que essa lá é diferente, certo? Amém? Eu não sei se essa teoria maluca minha é certa, mas foi isso que eu entendi agora. Eu acredito que com Cristo é assim. A gente vai subindo devagar, né? Porque senão... Ai, meu Deus. Capítulo 22 continua a narração das glórias que estão esperando todos aqueles que creem em Deus e são fiel aos seus mandamentos. Bom, resumidamente, permanecer com Cristo é difícil. Ficar sem Cristo é pior ainda. Morrer com Cristo é uma dádiva. E morrer sem Ele é a pior coisa que pode nos acontecer. Ou pode acontecer com qualquer pessoa que estiver ao nosso redor. Então, enquanto estivermos vivos, vamos focar em uma coisa central: arrepender. Todos os dias, não somos hipócritas, nós vamos pecar, nós somos carne, a nossa carne grita pelo pecado, mas o nosso espírito grita para Deus. Por isso, temos que alimentar o nosso espírito, cuidar da nossa carne, vigiando, orando, jejuando, alimentando na palavra. Não podemos desviar do que está escrito na Bíblia. Vai vir gente com inúmeras teorias lindas que vai brilhar nos nossos olhos, que vai às vezes roubar a semente que foi jogada no nosso coração. Mas, se formos bereanos, examinar tudo mediante o que está na Bíblia, seremos salvos. Mas também não podemos comer a Bíblia como quem come um pão desesperado, porque a Bíblia, sendo o Espírito Santo, ela nos mata. Nós precisamos ser calibrados, nem tanto um, nem tanto outro. Mas espiritualmente falando, nós temos que ser sóbrios, vigilantes, estarmos atentos. Porque o dia, velho,
Bíblia não vai mentir. Nada do que foi escrito na Bíblia vai ser mudado. Mesmo que o ser humano mude todas as páginas da Bíblia, nada do que está nela vai ser corrompido. Porque quem deu foi Deus. E eu nunca vi, até hoje, nunca vou ver, Deus mudar a sua palavra. Deus mudar quem Ele é. Independente de que venham anjos do céu e preguem uma nova palavra, Deus não está ali. A palavra é a mesma. Aos irmãos e a mim mesmo, perseverem firme no Senhor. Em todo o Apocalipse tem uma mensagem que se repete: ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Ao que vencer, dar-lhe vestes novas. Ao que vencer, sentará comigo à mesa. Essa mensagem se repete ao longo do tempo. E venceu o quê? Venceu o diabo? Não. Venceu o irmão que está do lado? Não. Você é seu próprio inimigo. Suas paixões, seus desejos carnais é o que você tem que vencer. Sua vaidade, egoísmo, surdez ou cegueira, não sei. Cada um examine-se a si mesmo. Peça a direção do Espírito que nos oriente para sabermos aonde estamos errando e irmos e consertarmos. Hoje, encerra esse estudo do Apocalipse, mas a mensagem ainda é a mesma: arrependei-vos. Arrependei-vos. Mesmo que a gente pregue sobre cura, restauração, milagres, providências, só vamos viver verdadeiramente o que está escrito na Bíblia quando nos arrependermos verdadeiramente. Porque senão será como joias dadas a porcos. E nós não queremos isso, né, irmão? Receber algo precioso de Deus e tratarmos como nada. Mas mesmo assim, mesmo recebendo todas as dádivas que nem merecemos, uma é maior: a salvação, que é dada por Deus, não mediante os seus esforços, mas pela fé. Mas a fé sem obras, ela vai ser morta. Então, resumidamente, você e eu só vamos para o céu se acreditarmos em Deus e buscarmos ser semelhante a Ele através das obras. Amém? Eu espero que Cristo tenha falado no coração de vocês. Confesso que para mim foi um pouco difícil, porque no dia que o bebê falou assim, estuda para dar o Apocalipse, eu já tinha ideia do que fazer. Aí ele não deu a carta branca, eu fiquei esperando. Aí hoje ele deu a carta branca, eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Aí eu falei, Deus, eu não dou conta desse Senhor, não dou conta. E realmente, hoje o dia foi bem abençoado. Mas, com a graça de Deus, tive o prazer de mais uma vez ler a palavra, ministrar para mim mesmo, porque eu também preciso me arrepender, irmãos, eu não sou hipócrita. Às vezes eu brigo, às vezes eu corro, às vezes eu me escondo na caverna, às vezes eu quero sair tacando cadeira nos irmãos, normal. Mas depois ele está lá, orando, Senhor, misericórdia, Senhor, perdão, Senhor, me liberta. E essa é a vida do ser humano. Quando você estiver aqui, sua maior guerra será contra você mesmo. Porque o bem que habita em nós só faz o mal. E o mal que a gente não quer fazer